Beleza, pessoal, vamos começar a aula 3 de Fundamentos do HTML. É uma aula que eu acredito que depois dela a gente vai ter apenas mais uma aula de HTML para fechar o conteúdo de Fundamentos do HTML e dar seguimento ao curso de Fundamentos de Desenvolvimento Web. Bom, nessa aula de hoje, a gente tem como objetivo dar continuidade na parte de inserção de imagens, tá? Na página HTML. Vamos falar um pouco de manipulação de fontes, onde a gente pode mudar a cor da fonte, o tamanho da fonte, o tipo de fonte utilizada para os textos dentro da página web. Já vamos trabalhar com links, tá? Inserção de links. E essa parte de links é muito bacana porque a tradução do HTML, quando eu falei do conceito de HTML, que é um acrônimo, né, de Hyperlink Text Markup Language, ou seja, é uma linguagem de marcação de texto. Então, os links fazem parte da internet desde sempre. Toda vez que você entra numa página da internet, não existe nenhuma página sem link. Vocês que já devem ter navegado em várias páginas, devem estar percebendo isso agora. Você é intuitivo, você sai clicando, tem um botão, tem um menu, tem uma imagem que quando você clica leva para outro lugar, é tudo link, tá? O link é que faz a ligação entre uma página e outra, entre uma página e um arquivo, entre uma página e um site diferente do que você está navegando. Então, os links são muito importantes nas páginas da internet. Outra coisa que a gente vai ver é a criação de listas. Aí eu vou explicar quando chega a hora, vocês vão ver que não é uma coisa chata, é uma coisa bacana de fazer também e útil. E uma outra coisa muito usada, que são as tabelas. Tem gente que não gosta de usar tabelas, mas tem gente que ama usar tabelas. Então, tem que passar, tá? Eu preciso mostrar para vocês, e aí vocês vão decidir o que vocês vão querer utilizar de tudo isso que eu estou passando para vocês. Então, aqui tem um exemplo que estava na aula passada, tá? De inserção de imagem. Nesse exemplo aqui, para o pessoal que está começando aí a aula hoje, eu estou usando uma estratégia bem simples para identificar qual é a tag e qual é a parte do código que eu estou mostrando no exemplo que devem ser enfatizada nesse exemplo aqui. Então, por exemplo, o que está em negrito é a tag que eu estou apresentando com relação ao exemplo que está aqui. Então, a inserção de imagens, essa tag é especificamente para a questão de inserir a imagem. As outras tags, todas elas são tags HTML, mas especificamente o que está em negrito é o que a gente está vendo, tá ok? Bom, eu vou revisar rapidamente esse código aqui de inserção de imagem para tentar explicar aí para o pessoal, né, lembrar algumas coisas e explicar para quem está começando. A tag, para poder inserir imagens, ela chama-se IMG. Então, todas as tags iniciam com menor que e terminam com maior que. Tá? O que está entre esse menor que e maior que é a tag, é o que a gente chama de tag. O nome da tag é a primeira palavra que vem logo depois do menor que. Então, essa é a tag IMG. Essa tag é utilizada para poder inserir imagens na página web. SRC é uma propriedade da tag IMG. Essa propriedade define qual a localização da imagem que você quer exibir na tela. Então, por exemplo, nós criamos lá na aula 1 uma estrutura de diretórios, tá? Onde você tem uma pasta chamada curso underline HTML, e dentro dessa página você tem, dentro dessa pasta você tem uma pasta chamada imagens, uma pasta chamada JS e uma outra pasta chamada CSS. Dentro da pasta imagens que está lá criada, nós inserimos algumas imagens na aula passada. E essas imagens são as que a gente vai estar carregando para exibir na tela, nesse exemplo que está aqui. Tá? Então, aqui tem uma imagem chamada teste com temudo,
.png. Esse alt é uma outra propriedade que pode ser usada com a tag img. Esse alt ela vai fazer com que, quando você passe o mouse em cima da imagem, ele mostre o texto que está aqui dentro. Ó. Então, se eu passar lá, na hora que estiver abrindo a página e exibindo a imagem, passar o mouse em cima da imagem, vai aparecer imagem teste. Aqui também vai aparecer imagem teste. Aqui também vai aparecer imagem teste. Jota, qual é a diferença dessas 3 tags que você colocou? Aqui eu tenho descrição. Então, isso aqui é uma inserção de uma imagem simples, onde eu tenho a tag img, o src, que é onde está o arquivo da imagem, e o alt, que é o que vai aparecer quando eu passar o mouse em cima da imagem. O segundo é uma inserção de imagem com um tamanho definido. Então, eu posso colocar a imagem, dizer a localização da imagem, dizer o que vai aparecer quando eu passar o mouse em cima, mas eu posso dizer também o tamanho da imagem, onde eu digo a largura e a altura que essa imagem vai ter. Jota, se eu não disser nada, ele vai ficar o tamanho da imagem original. E aí pode ser que a imagem seja muito grande, e aí quando você define o tamanho, você pode reduzir o tamanho dela na sua página para caber, para ajustar. Isso tudo é utilizado para fazer essa formatação da imagem dentro da página. Uma outra coisa que você pode colocar na imagem é uma borda. Essa borda não vai fazer contorno da imagem que está lá. Ela simplesmente vai botar um retângulo, tá? Uma borda de retângulo, uma linha, como está essa linha aqui, ó, pegando esse quadrado branco, exatamente contornando o quadrado da imagem que você está colocando. Tá? E a borda ela pode ter uma largura, aqui está 3, ou seja, vai ser uma borda bem gordinha. Mas poderia botar uma borda 1, borda 2, borda 3, borda 4. Quanto maior o número, maior a largura da borda, maior vai ser aquela linha contornando a imagem lá. Esse exemplo aqui, a gente, na aula passada, estava fazendo como? Eu mandei o arquivo PDF dessa apresentação, e aí eu pedi para vocês abrirem o VS Code e a gente poder trabalhar já no mesmo arquivo que a gente estava usando lá, que era o index.html, colocando esse código lá dentro e a gente visualizando ele já funcionando. Vamos fazer isso? Então, vou projetar minha tela aqui e eu vou abrir o VS Code. Vocês podem fazer junto comigo, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode falar também que eu vou estar acompanhando vocês aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, no iniciar. O meu VS Code já está aqui, ó, que eu abri ele recentemente, mas se não tiver, você pode vir aqui e pesquisar, ó. Chama Visual Studio. Acho que quando você começar a escrever, ele já vai aparecer, tá? E aí você manda abrir, ó. Ele já está aberto aqui, o arquivo que a gente estava utilizando na aula passada. Eu vou pegar esse arquivo aqui e vou fechar para a gente poder refazer a parte de abertura do arquivo, tá? Me responde aí, Maria Eduarda, se você criou a estrutura de diretórios que a gente fez. Tá. Mas conseguiu instalar o VS Code, Maria Eduarda?
Tá, beleza. Ok, então vamos lá, ó. Abre o VS Code, deixa ele aberto, tá? Abre o Explorer, o Windows Explorer. Vai lá na sua área de trabalho. E lá você vai clicar com o botão direito e vai criar uma nova pasta, tá? Ok? Qual é o nome dessa pasta? Esse nome aqui, ó. Curso underline HTML. Tudo minúsculo, tá? Dentro dessa pasta, você vai criar essas outras pastas aqui, ó. Uma pasta chamada CSS, uma pasta chamada imagens e uma pasta chamada JS. Quando você conseguir finalizar, você avisa, tá? Não precisa ter pressa, não. Pode ficar tranquilo. A gente criou esse arquivo, mas você não precisa criar ele agora não, tá, Maria Eduarda? Esse index.html. Eu vou ensinar outra forma de criar ele hoje, tá? Só as pastas mesmo. Ó, o João chegou. E aí, João Vitor. Pronto? Beleza. João Vitor, se você tiver microfone, você pode ativar exatamente clicando nesse ícone do, do fonezinho de ouvido, tá? Quando você precisar falar alguma coisa. Bom, a gente já fez algumas coisas, João Vitor. Acho que você vai ter que acompanhar por enquanto, só observando, tá? Você não vai conseguir fazer agora não, senão a gente vai perder muito tempo, tá bom? A gente vai dar continuidade e depois você vai fazer com o que você assistir das aulas gravadas aí. Bom, abre o VS Code. E aí é o seguinte, né, até então a gente tinha aberto o arquivo aqui no VS Code e estava trabalhando com o arquivo. O que, que a gente vai fazer agora? Em vez de fazer isso, nós vamos mandar abrir explorando aqui o diretório, tá? Vamos clicar nesse diretóriozinho aqui, ó. E a gente pode procurar o diretório que a gente quer. Cadê o diretório? Open Folder. Abrindo o Open Folder, você vem aqui, marca a pasta lá na área de trabalho, ó, área de trabalho, curso HTML, e seleciona a pasta. E aí, selecionando a pasta, ela vai abrir desse jeito aqui, ó. Ela vai mostrar a estrutura de pastas que está lá e vai mostrar os arquivos também. E dentro das pastas, se eu clicar, ele vai mostrar os arquivos que estão lá também, ó. Então, o que, que a gente vai fazer? Nós não vamos usar esse arquivo aqui não, tá?
Nós vamos criar outro arquivo para a gente trabalhar. Hoje a gente vai... Para repetir. Oi? A Maria está pedindo para repetir. Não entendi. Quem falou? A Maria está pedindo para repetir. Maria Eduarda, vamos lá. Abriu o VS Code. Está com o VS Code aberto. Sim, beleza. Então, você vai vir aqui, ó, File, Open Folder. Open Folder. E vai selecionar a pasta lá na área de trabalho, aquela pasta que você criou agora do curso, tá? Curso underline HTML. E manda selecionar. Quando fizer isso, esse Explorer que a gente veio aqui, ó, View, Explorer, ele vai mostrar aquela estrutura de pastas que a gente estava lá. Ele está mostrando o conteúdo que tem dentro dessa pasta que a gente pediu para abrir o folder, tá? Vê se o seu está desse jeito aí, me dá um ok no chat. Beleza. Aí é o seguinte, pessoal. Hoje nós vamos ter uma aula vamos falar sobre links, né? Então nós vamos precisar de alguns arquivos a mais, não dá para ser só um arquivo. Esse arquivo index.html a gente pode deixar aqui, só que nós vamos criar outros arquivos. Como é que eu vou criar um arquivo novo aqui? Você vai vir aqui, ó, nesse sinalzinho de mais que aparece aqui, ó, New File. Tá? Todo mundo está vendo aqui? New File. Clica em New File e vai botar o nome aqui, ó. Vamos chamar essa página aqui de principal.html. Olha o nome que eu coloquei, tá? Principal.html. Colocou o nome, dá Enter. Veja que ele já criou a pasta aqui, ó. E se eu abrir lá no Windows Explorer, ele já vai ter criado o arquivo aqui também, tá? O VS Code é muito bom para você estar trabalhando dessa forma. Aqui a gente tem acesso a todo o diretório. Tudo que a gente precisa fazer, pode fazer por aqui. Não preciso ir lá no Windows Explorer para ficar fazendo. Todos conseguiram criar o arquivo principal.html? Dá um ok para mim no chat aí. Miguel? João Vitor, você vai ter que, por enquanto, acompanhar, tá bom? Não se preocupa não, depois você assiste aí e você faz. É bom que a aula vai ficar gravada, você pode fazer a hora que você precisar, beleza? Bom, beleza. Nesse código, aqui nessa página aqui, ela está com código vazio. O que vocês vão fazer? O arquivo que eu mandei lá pelo WhatsApp no grupo, da aula 3, abram esse arquivo aí. Eu vou abrir o meu aqui, ó. Deixa eu procurar onde está o meu. Normalmente fica aí nos downloads, né? O meu está aqui, ó. aula3.pdf. Por que eu mandei o PDF para vocês? Para facilitar para vocês não ter que agora, nesse momento, digitar o código inteiro. Então, você vai procurar aqui aquele exemplo, que é esse aqui, ó, exemplo de inserção de imagem. Vai selecionar esse código, mandar copiar texto. Vai no VS Code e manda colar, tá? Dá um Ctrl V. Vejam que ele já colou o texto aqui. Façam no de vocês e me dá um ok quando conseguir fazer, tá? Boa, Gabriel. Cauã. Conseguiu aí? Miguel? Qual exemplo que tem que usar mesmo? É o primeiro exemplo da aula 3, Miguel. Que é o exemplo de inserção de imagem que a gente parou na aula passada, tá? Mas é o primeiro exemplo aí depois dos objetivos, ó, tá?
Esse exemplo aí, as imagens não estão lá dentro da pasta imagens. Pelo menos essa imagem teste, ela não existe lá. Mas eu vou aproveitar para a gente fazer uma revisão do que a gente fez na aula passada. E a Duda aproveita e já faz, o João Vitor já vê também, o Lucas vê também, tá bom? Não tem problema não. A gente não tem pressa de fazer o curso. Fazer o curso com pressa é fazer mal feito. Então a gente vai fazer bem feito, tá bom? Se não der tempo de finalizar a aula hoje, a gente termina na próxima, não tem problema não. Sem pressa. Eu quero é que todo mundo consiga fazer. Vamos ter uma pausazinha assim, tá, Gabriel? Quando der aqui 9h10, a gente dá uma pausazinha de 5 minutos para vocês tomar uma água, levantar um pouquinho, depois a gente volta, 9h15. Bom, se todo mundo conseguiu copiar e colar, o que vocês vão fazer agora? Salva, tá? Arquivo. Salvar. Ele vai salvar esse arquivo aqui com esse código que a gente fez. E o que a gente vai fazer agora? Lá no Windows Explorer, quando você está com a pasta aberta lá, veja que o íconezinho que aparece do lado do arquivo, não sei se o seu aí, Maria Eduarda, deve ser o Google Chrome, ou é o Google Chrome, ou é o Edge, ou é o outro navegador que vai estar como padrão. No meu aqui é um navegador que eu uso que chama Brave. Tá? Brave. Mas basta dar 2 cliques nele que ele vai abrir no navegador, tá? Manda dar 2 cliques lá no Windows Explorer, no arquivo. Olha aí, ó. Veja se o de vocês está aparecendo igual ao meu. Ou seja, não está aparecendo imagem. Isso está certo, não tem problema não, tá? Se o de vocês está igual ao meu, fala para mim aí no chat. O meu apareceu a imagem. Eu acho que essa imagem a gente tinha feito algumas coisas na aula passada e eu que mudei o nome dela depois, né? Por isso que no meu não aparece. Mas é bom que eu vou fazer uma coisa que a Maria Eduarda não fez, nem o Lucas fez, nem o João Vitor fez na aula passada. Pera, você vai Então, fazer tudo o que você fez na aula passada? tudo não, só isso aqui, tá? Ah, tá. Então, Maria Eduarda, o que a gente vai fazer? Na sua pasta aí, ela deve estar vazia, na pasta de imagens deve ter nada, né? Aqui na minha tem algumas, mas não tem nenhuma com o nome que eu estou chamando lá. Qual o nome do arquivo que eu quero pegar? Teste.png. Ele não existe lá. Como eu sei que você não tem imagem aqui, eu vou fazer o que eu fiz na aula passada, para você conseguir fazer aí também, tá? Você vai abrir uma nova aba aqui no seu navegador e vai pesquisar por imagem. Só para a gente pegar uma imagem da internet para colocar lá, tá? Vai vir aqui em imagens. Pode pegar qualquer imagem. Vou pegar esses pinguins aqui, por exemplo. Ó. Botão direito, salvar imagem como. Eu vou mandar salvar lá na área de trabalho, dentro do curso HTML, dentro da pasta imagens. Olha o nome dessa imagem, tá? Download.jpg. Não tem problema, pode deixar esse aqui se quiser, tá? Só vou salvar. Pode pegar qualquer imagem. E em qualquer formato também, JPEG, PNG, o formato que tiver, ok? Quando tiver feito isso, me avisa aí. Beleza. É bom que você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui para ver o seu funcionando já aí. Quando você conseguir fazer o download, me avisa. Os meninos já fizeram o download aí na aula passada, mas se quiser fazer de novo, pode fazer, tá? Não, pode botar qualquer nome, tá, Maria Eduarda? O nome tiver, que você baixou, pode deixar. Ou bota o outro nome que você quiser. Pode deixar a imagem PNG, pode botar o nome que você achar melhor. Eu vou mostrar como é que funciona o VS Code.
Salvou? Beleza. Agora é o seguinte, ó. Eu salvei a minha imagem lá, o nome dela é download.jpg. Eu não sei qual é o nome da sua imagem, tá? Não tem problema. O que a gente vai fazer aqui, ó? Bem aqui onde tem o SRC e tem o caminho da imagem que a gente está percorrendo, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês apaguem tudo aqui, ó. Só dessa primeira, tá? Apaga tudo, deixa só as aspas, igual tá o meu aqui, ó. Depois de ter apagado tudo, deixado só as aspas, você vai segurar a tecla Ctrl e apertar espaço. Viu o que apareceu? Apareceu o que a gente chama no VS Code de autocomplete, ou seja, ele vai completar e vai tentar te ajudar a você fazer o que você precisa. O que a gente precisa? Definir o caminho de onde está o arquivo da imagem que eu quero utilizar. Então, eu sei que está dentro da pasta imagem, então eu vou com a setinha aqui, ó, escolho o que eu quero, tá? Eu vou lá em imagens e vou dar Enter. Aí ele já apareceu todos os arquivos de imagem que estão dentro dessa pasta, ó, todos eles. Eu vou pegar o primeiro, que foi o que eu coloquei, que é download.jpg. Viram? Só isso aqui, tá? Arquivo, salvar, save. Abre de novo o seu navegador. Vai lá na aba onde carregou a página HTML que a gente mandou abrir e dá um F5. Ou recarregar aqui, ó. Veja que já apareceu a imagem aqui, ó, no meu texto. Funcionou no de vocês? Dá um ok para mim se funcionou. Gabriel, Cauã, Miguel. Não aparece save, mas você alterou o caminho da imagem aí? Ó, olha onde é que eu vou para poder clicar no save, tá? Quando você clica aqui em File, não está aparecendo essa aqui, Save. É isso? Faz um seguinte para mim. Segura o Ctrl e aperta S. Ah, tá. Beleza. Menos mal. Você já abriu o arquivo dando 2 cliques lá no Windows Explorer, né? Abrindo o navegador. Então, vai lá no navegador e manda F5. Beleza, já carregou. Veja o seguinte, a gente consegue fazer isso agora para todas as imagens que estão aqui. Então, vamos lá fazer. Eu nem preciso apagar o tudo, tá? Só apagar esse nome da imagem, só até aqui onde está pastas, eu dou Ctrl espaço, ó, ele já carrega as outras, tá vendo? Vou carregar todos esse download aqui, ó. Todos eles a mesma, tá? Ctrl espaço, downloads. É fácil ou não é? Tem uma coisa no VS Code aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Quando eu edito o código, tá? Ele aparece esse umzinho aqui. Ó. Ele está me dizendo que tem um arquivo que não foi salvo. Tá vendo? Ó? É tudo em inglês, né? Vocês sabem mais inglês do que eu. Né? Então está dizendo que um arquivo não foi salvo. Então a gente tem que vir em File, Save ou aperta Ctrl S. Vamos começar a trabalhar com os atalhos. Ó. Ctrl S. Viu que sumiu a exclamação daqui? Ó? Então significa que já foi salvo o arquivo. Agora eu posso ir lá e mandar atualizar. F5, ó, já carregou as imagens todas. Imagem normal, imagem com tamanho definido, veja que ficou menor do que a anterior. Imagem com borda, veja que ele tem uma bordinha preta aqui, ó, em volta da imagem. Viram? São pequenos detalhes, tá? Mas que na hora de você colocar a imagem dentro da sua página, isso pode fazer uma diferença. Tranquilos até aí? Vamos voltar para a nossa apresentação, então. Bom,
já passamos dessa parte dessa imagem aqui. Nós temos mais algumas opções aqui, ó. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, Maria Eduarda, isso a gente acha que fez na aula passada também, é colocar uma imagem que está na internet. Eu não preciso baixar a imagem para a pasta imagens e colocar lá. Eu posso pegar apenas o link da internet para colocar. Eu vou fazer uma mudança naquele próprio arquivo que a gente está usando. Esse aqui não precisa criar outro arquivo, tá? Só para vocês entenderem que o caminho aqui, ó, a localização onde está a imagem, vai estar diferente. Tá? Ela vai estar de um endereço da internet. Ó. Vamos lá. Eu vou na internet. Vou pegar uma outra imagem agora, tá? Diferente das que eu já tenho. Vou pegar esse cachorrinho aqui, ó. Botão direito. Agora, em vez de salvar a imagem como, eu vou simplesmente copiar o endereço da imagem, tá? Copiar o endereço da imagem. Agora que ele está salvo aqui na minha memória, eu posso vir aqui e apagar todo esse endereço de imagem local que eu tenho aqui. Vou deixar só as aspas de novo e dar um Ctrl V. Ficou gigante o tamanho do código aqui, tá vendo? Gigantesco aqui, as imagens. Só que esse aqui provavelmente é o nome que ele está dando aqui para o caminho da imagem. Ah, Jota, mas não tem aqui no final um ponto PNG, um ponto IMG, um ponto JPEG. Será que vai funcionar? Vamos testar. Vou lá um Ctrl S para salvar. Vou lá no meu navegador e vou mandar ele atualizar lá. Olha lá. Carregou. Mesmo não tendo um link aparecendo o nome do arquivo lá, se é PNG, se é JPEG, não tem problema, tá? Se você copiou o endereço da imagem, ele vai aparecer a imagem lá, quando você carregar. Tudo bem? Veja que carregou o cachorrinho aqui, ó. Entendido, pessoal? Dá um ok aí no chat só para eu saber se vocês estão acompanhando ou se está todo mundo dormindo. Mais ou menos, Gabriel. Isso aqui a gente viu também na aula passada. Mas a gente pode fazer de novo, tá? Olha, no exemplo que está aqui, que está lá no meu PDF, o exemplo que está lá é uma imagem que eu estou usando lá no meu site. Aqui é o meu site, ó, jdf.com.br. E aqui tem essa imagem desse professor J aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito aqui, eu tenho a opção de copiar endereço da imagem também, ó. Copiei. Eu vou lá no código. Deixa eu voltar a tela aqui, né? Então, ó, a imagem que eu estou pegando lá no exemplo é essa imagem aqui, ó, essa imagem do J. Ó. Vou vir nessa página que eu quero pegar a imagem, vou clicar com o botão direito, copiar endereço de imagem. Esse endereço vai para a memória. Eu vou apagar aqui todo esse endereço de imagem que está aqui, ó. Esse endereço gigantesco aqui. E vou dar um Ctrl V. É exatamente o exemplo que está lá no arquivo PDF, tá? O que vocês precisam entender aqui? Eu posso pegar uma imagem de um arquivo local dentro do diretório do meu site. Eu posso pegar uma imagem que está na internet. Eu não preciso usar a imagem baixar o arquivo da imagem. Eu posso pegar a imagem da internet, caso vocês queiram utilizar da internet. Tá? Vamos ver se vai aparecer a imagem do meu site lá. Eu vou salvar, ó, arquivo save, e vou pedir para ele atualizar o exemplo aqui. Ó. Em vez do cachorrinho, vai aparecer o Jotinha. Olha o tamanho da imagem. Viram como lá no meu site ela está bem pequena, mas aqui apareceu gigante. Por quê? Porque essa eu botei
num lugar que eu não disse, eu não defini tamanho. Eu não defini tamanho. Quem é que está entrando, gente? Eu acho que eu sei quem é. Então, como eu não defini um tamanho lá, acabou que ele ficou gigante lá no exemplo. A gente pode aproveitar e fazer o quê? Mudar as propriedades dessa imagem lá para poder colocar ela menor. O convidado aguardando é o João. O João caiu, foi? Bom, vamos continuar. Ó, o que eu vou fazer aqui para ficar um pouco melhor? Eu vou pegar esses tamanhos que estão aqui, ó, Ctrl C, e vou colocar nessa tag de cima para ele limitar o tamanho também dessa imagem de cima. Então, agora eu tenho uma largura e uma altura definida. Não vai mais ficar gigante, tá? Vamos salvar. E vamos atualizar lá. Aí, olha o tamanho que ficou. Bem menor, né? Bem menor. Então, Gabriel, não sei se você conseguiu entender agora, mas o mais importante é aonde está a imagem. Se for local, vai estar dentro de um diretório dentro dos seus arquivos. Se for da internet, tem que estar o URL da internet inteira, tá? Para poder trazer a imagem lá. Isso aqui, pessoal, precisa o quê? Fazer, tá? Tem que pegar o horário livre que vocês têm, pegar esses exemplos, mexer neles, alterar, atualizar, ver se o que você está fazendo realmente é o que eu estou explicando, para vocês entenderem. Não dá para fazer isso só assistindo o Jota fazer e vocês vão fazendo. Eu esqueci de mostrar isso aqui, né, Maria Eduarda, para você, ó. Esse Alt aqui, ó. Então, quando você para o mouse em cima lá da imagem, o texto que vai aparecer é esse, ó. Aqui tá tipo piscando, não tá aparecendo. Mas ali aparece o Alt sim, tá? Vamos lá, tem mais coisas pra gente ver. Jota, o tamanho que Oi? você define a imagem, ele é em pixels? Esse tamanho que aparece ali, ele é em pixels, tá? Só que o que é que acontece? Esse tamanho de pixels aqui, ele é relativo à resolução da tela que você está utilizando. Então, se eu botar 150 e 100 e eu tiver um monitor pequenininho, ele vai ficar bem menorzinho. Se eu tiver um monitor grande, ele vai ficar maior. Então, é pixels em relação à sua resolução do seu monitor que você está utilizando. Mas a gente vai ter uma outra forma de fazer, de definir esse tamanho aí, tá? E aí a gente vai poder definir qual unidade de medida que a gente quer. Não existe só pixels, existe outras unidades de medida, tá? Inclusive eu quero falar centímetros, milímetros. Eu posso definir o tamanho de uma imagem em milímetros, em centímetros, e não só em pixels. Dá para ser feito também. Ok? Mas é uma boa pergunta, porque a gente acaba deixando de falar algumas coisas. Vamos lá, vamos para o próximo slide aqui. Ó. Agora a gente vai trabalhar com fontes. A parte de imagem é aquilo ali, pessoal. Aí o que vai mudar? Qual imagem que eu vou estar utilizando? O formato de imagem. Isso interfere no que diz respeito à perda de resolução e perda de qualidade da imagem. Então, por exemplo, se eu pego uma foto grande e vou lá e mudo o tamanho para ela ficar pequena, ela vai ficar com a resolução ruim. Ou se ela é pequena e eu boto para ela ficar grande, ela estica e fica muito ruim a qualidade.
Mas se eu pego, por exemplo, um arquivo no formato SVG, que é igual aquele do meu bonequinho lá da minha página, vocês viram que ele ficou gigante e a resolução estava boa. Eu coloquei pequenininho e a resolução continua boa. Por que que é isso? SVG é um formato que a gente chama de vetorizado. É um desenho, não é uma foto. Então, esse formato de desenho, eu posso esticar o tamanho que eu quiser, que eu não vou perder a qualidade da imagem. Então, quando vocês forem trabalhar com imagens no site de vocês, se vocês puderem trabalhar com desenhos em vez de fotos, vocês vão ter condições de garantir uma qualidade na imagem, dependente do tamanho que ela estiver sendo exibida. Se você estiver trabalhando com fotos, o tamanho da imagem que você criar é o tamanho da imagem que você tem que exibir para não ter perda de qualidade. Tá bom? Fica a dica. Bom, vamos para a parte de fonte. Tá? Existe um marcador chamado fonte. A gente na primeira aula eu dei alguns exemplos com relação a isso, mas eu quis voltar, tá? Para a gente poder fazer um apanhado geral e já ficar isso também nessa apresentação como fonte de consulta para vocês. E o que eu posso mudar quando eu vou escrever um texto? Então, a gente pode fazer o quê? Eu posso botar o texto padrão, tá? Ele vai mostrar sem nada, só tag fonte, não tem nada. Eu posso mudar o tamanho da fonte, usando a propriedade size, e vai até 7, tá? É de 1 a 7 os tamanhos. Eu posso mudar a cor da fonte, usando a propriedade color. Essa cor, ela pode ser o texto em inglês ou pode ser um código hexadecimal. E aí eu já passei lá no grupo, depois eu vou enviar um site de cores de hexadecimal que vocês podem utilizar. O Gabriel pode mandar de novo lá, Gabriel, aquele seu, que tem bastante coisa. Tem um site que o Gabriel já utilizava para cores de fonte. Ele vai botar lá no grupo, já para o pessoal, se vocês quiserem entrar depois para pegar. Então eu posso colocar o nome da cor em inglês e eu posso também botar um código hexadecimal da cor e o código RGB também. Além de mudar o tamanho e de mudar a cor da fonte, eu posso também utilizar algumas variedades de fontes que dá para usar no navegador. Verdana, Courrier, Arial, Helvetia. A padrão, qual que é, Jota? Se eu não colocar nenhuma fonte, qual que é a padrão? A padrão é a Times New Roman. Tá? Times New Roman. Vamos pegar esse código aqui lá no PDF, só que nós vamos criar outro arquivo, tá? Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, vamos abrir de novo o VS Code. Pode fechar esse arquivo principal aqui que a gente estava trabalhando, que é o arquivo das imagens. E a gente vai de novo aqui, ó, tá? Nesse Explorer tem aqui o maisinho, ó, New File. Nome do arquivo, vamos chamar de fontes.html. Fontes com E, tá? Fontes, fontes.html. E vou dar Enter. O código que eu vou pegar para cá é o código das fontes lá no PDF. Vamos lá no PDF da aula 3. E é esse aqui, ó, da página 5. Vou copiar esse código. Copiar. Vou no VS Code. Ctrl V. Colei o arquivo aqui. Conseguiram colar? Depois de colar, é só vir aqui, ó, arquivo salvar, save, ou Ctrl S, né, se quiser ir acostumando aí. E a gente pode ir lá também no Windows Explorer, dar 2 cliques no arquivo fontes.html para ele abrir no navegador. Ó, ficou um negócio esquisito aqui, tá vendo?
Tem um código errado aqui na hora que copiou. Ele levou um espaço aqui, ó. Só esse espaço que foi dado antes já gerou aquele erro lá, tá? Então, apaguei os espaços aqui. Vou salvar de novo. Viram o que eu fiz? Tirei os espaços que estavam aqui e mandei salvar de novo. E vou dar um atualizar lá na minha página. Pronto, já sumiu aquele erro. Aí eu pergunto, o Face de vocês mudou o tipo de letra? O meu não mudou. Como é que tá aí o de vocês? Não mudou, né? Só mudou a cor, não foi? Beleza, vamos tentar então ver o que aconteceu. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa fonte Verdana e vou apagar o Face, tá? E vou apagar o size também, porque ele também não mudou o size. A única coisa que ele mudou foi o color, então é a única coisa que eu vou deixar. Eu vou vir aqui, ó, dar um contra espaço, vou colocar aqui o size. E vou definir aqui, por exemplo, 7, que é o que estava. E vou colocar face. Vou botar o igual e vou colocar Verdana aqui na fonte agora. Uma das coisas que eu percebi que está diferente é isso aqui, ó, essas aspas, tá vendo? Quando eu digito aqui, o aspas tá ficando assim não, ele está ficando diferente, ó, ele fica aspas retas em vez dessas aspas curvas aqui, ó. Vamos botar a color que estava aqui, red. Vou mudar só o do primeiro aqui, ó, e vou salvar, fail save, e vou atualizar para ver se ele vai mudar o tamanho e a fonte lá. Cadê, gente? Olha aí, ó. Então, esse copy cole, tá? Na hora de copiar e colar, tá trazendo essas aspas erradas aqui, ó. Então, a gente tem que corrigir para não ficar com essas aspas erradas. Jota, como é que eu faço? Apaga, coloca aspas e dá um espaço. Aí aparece as duas aspas e dentro você pode pôr o seu valor. Apaga. Tá? Ou você pode apagar as aspas também, ó. Selecionar o arquivo e apertar as aspas e dar espaço que ele vai ficar com as aspas já em volta. Ó. Aí é só digitação, tá, pessoal? Do jeito que vocês acharem mais fácil de botar entre aspas aí, vocês colocam. Então é as aspas que vai estar com erro, certeza. Mudar de todos. É bom que vocês editam alguma coisa, né? Em vez de ficar só olhando o J e editar, vocês também vão fazer. E não é para ter preguiça para fazer, hein? João Vitor, você caiu, foi? Eu vou salvar o meu agora, já terminei de editar. O TF8 aqui eu vou também fazer a mesma coisa. Vou salvar, Ctrl S, e vou lá ver se funcionou. Tá aí, ó, fontes diferentes, tá? Cores diferentes, ok? Tamanhos diferentes. Padrão é esse aqui, ó, Arial, ou Times New Roman, tá? Verdana, Courrier, Arial e o Vectia. Conseguiram fazer as mudanças? Querem ver o meu código aqui? É só as aspas mesmo, tá, pessoal? Alterou as aspas, vai funcionar, tá bom? Na hora de copiar do PDF para cá, pode realmente fazer essas bagunças. A gente já teve esse
exemplo, essa experiência na última aula. Então, fonte é isso, tá? Eu posso mudar tamanho, cor e tipo de letra. Tem uma letra que eu quero testar aqui, não sei se vocês conhecem, do Windows, chama WebDings. Já ouviu falar? Não sei se vai funcionar no meu navegador. Deixa eu fazer o teste. WebDings. Vou salvar e vou testar. Não é que funcionou? Viram o que aconteceu, não? WebDings é uma fonte que ela transforma letras em símbolos. Então, se você descobrir lá o símbolo de cada coisa, você pode botar um círculo, um presentinho, um trem, um navio, um megafone, um cheque, uma escada, uma fábrica. Como é que as aspas não mudaram? Tem uma que tá vermelha. É o quê? Não entendi, Gabriel. A minha, no 4 ficou vermelha uma. Aqui? Não, na do 4. Aqui? A última ficou vermelha. Toda vermelha? É. Veja se não apagou isso aqui, ó. Deve estar com as aspas erradas, tá, pessoal? Eu não sei qual é o teclado. Tá ficando as aspasinhas curvazinha? De curva Maria Eduarda? E quando você salvou e atualizou, não ficou, não apareceu certo? Estranho, hein? Eu vou deixar você apresentar a sua tela aqui. Você vai conseguir apresentar a sua tela. Eu quero ver como é que tá bom? Eu vou tirar a minha tela aqui. Pronto, já tirei. Apresenta a sua tela aí, Maria Eduarda. Tem aí bem no... Isso. Vamos ver como é que tá aparecendo. Não, as aspas mudou sim. As suas aspas mudaram. Mas eu acho que você não mudou de todas. Faz o seguinte, ó. Pega a primeira aí e apaga até o color. Apaga face, apaga color, apaga tudo. Isso, até aí. Pode apagar. Apaga o espaço que tem no final. Mais um. Setinha para o lado agora. Agora digitei color. Igual. Ele já põe as aspas, tá vendo? Põe aí red. Aí agora sai dessas aspas, vai dar um setinho para o lado, dá um espaço. Coloca size. Igual. Já pôs as aspas, põe 7. Dá um setinho para o lado, espaço. Face. Igual. Aí bota, não dá espaço não, bota Verdana, tudo minúsculo. Salva. Ctrl S para salvar. Vai lá no navegador. Pede para atualizar. Cadê o navegador? Tá aparecendo para mim não, navegador. Aí. Não tá aparecendo navegador para mim não, Maria Eduarda. Você pediu para mostrar a tela ou a janela? Tela, né? A janela, não.
para de apresentar e apresenta a tela, senão eu não consigo ver a sua tela do navegador. Isso. Ó, mudou, tá vendo? Mudou sua fonte também. Mudou sim, ó. A Corriere está funcionando, a Verdana está funcionando. Então, pessoal, às vezes você tem que fazer isso aí, por quê? Porque você não sabe exatamente o que. Deixa eu voltar para mim aqui. Clica no meu nome ali, Maria Eduarda, e bota para tornar apresentador. Não, pode deixar que eu já consigo fazer aqui. Pronto. Então tá funcionando sim, Maria Eduarda. É só detalhe para alterar, tá? Pessoal, o que é mais importante aqui nessa parte? É vocês entenderem que quais são as propriedades que vocês podem mudar, tá, da fonte. E toda vez que vocês forem escrever o texto, vocês entenderem que vocês podem fazer isso. Eu posso fazer isso num texto inteiro, ou seja, tudo que está entre essa tag fonte e essa tag barra fonte vão seguir essas características. Posso fazer num texto inteiro, numa palavra só, num pedaço da palavra, numa metade do texto, é o que vocês quiserem. O que tiver entre fonte e barra fonte vai pegar as mesmas características, tá ok? Brinquem com isso, façam os testes de vocês. Vamos fazer um intervalozinho de 5 minutos, ó, é 9h15, tá? Eu vou parar a gravação aqui. E 9h20 a gente volta. É o tempo de vocês tomarem uma água, ir no banheiro, se precisar, comer alguma coisa e voltar para cá. Tá ok? Então, encontro vocês daqui a pouco. Estamos de volta. Já estão aí? Dá um ok no chat para gente. Para saber se vocês já voltaram. Lucas. Miguel. Miguel, você caiu também? Você chegou a cair, né, Miguel? Caiu e voltou. Beleza. Vamos continuar, pessoal. Maria Eduarda já voltou? Cauã caiu. Bem, vamos dar continuidade na nossa apresentação aqui. Depois das fontes, nós vamos trabalhar com links. Até agora nós fizemos mais dois arquivos. O arquivo principal.html e o arquivo fontes.html. Tá. O arquivo, nós vamos criar mais um arquivo para colocar esse código aqui. Mas antes disso eu quero explicar com relação aos links para vocês, tá? Nessa página que está aqui mesmo, eu consigo já explicar boa parte dos links possíveis que são de ser feitos em uma página HTML. Então, uma das propriedades que eu posso utilizar quando eu vou fazer links é essa propriedade chamada ID. Ok? Inclusive, esse ID aqui está errado. Não tem esse hashtag na frente, não, tá? Depois a gente vai corrigir quando for lá para o código. O ID, ele define um ponto de identificação da tag e do ponto dessa tag na página HTML. Então, por exemplo,
eu tenho um H6, que é uma tag de título, escrito aqui, ó, exemplos de links. E lá no final, tá? Lá no final, a última coisa que a gente está colocando aqui, ó, é um link, tá? O link ele começa com essa tag A, ok? O href, esse href é a referência de para onde eu quero que vá quando eu clicar nesse link. Então é aqui que eu digo para onde que vai. Se eu tenho um ID chamado topo, eu posso botar hashtag topo, e esse tipo de link é chamado de link âncora. Então eu estou fazendo um link para uma âncora que eu defini em algum ponto da minha página. Você já acessaram algum site que você vai usando a barra de rolagem ali, desce, 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 lá embaixo tem um botãozinho assim, voltar para o topo, quando você clica, puf, você vai lá para o topo? Então, é feito usando esse tipo de link, chamado de âncora. É um link para a própria página, tá? Em algum ponto da minha página. Eu vou mostrar depois na minha página, eu uso isso bastante, tá? Link de tipo âncora. Veja que eu botei um link aqui para um href chamado âncora, e eu coloquei um ID lá embaixo, ó, conteúdo âncora. Então, quando ele clicar aqui, é para ele vir para essa parte da página. E quando ele clicar aqui, é para ele vir para essa parte da página. Então, esse é o tipo de link para uma âncora, ok? Se não entendeu, pode perguntar, tá, pessoal? Deixa eu terminar de falar, aí eu abro para vocês perguntarem. Só um minutinho. Outro tipo de link, ó, a href, ou seja, a referência é para onde ele vai. Se o href aqui está indo para um arquivo .html, significa que ele vai abrir uma outra página. É um link que vai abrir uma outra página, vai carregar o conteúdo de outra página. Então, eu tenho um link para uma página HTML. Eu também tenho a possibilidade de um link para um site da internet. Basta eu dizer no href que ele vai para um site da internet e coloco o endereço completo do site aqui. Como é que eu faço isso? Eu posso lá copiar o URL do site que eu quero colocar o link, ou eu posso digitar tudo. Nessa tag aqui, eu coloquei uma novidade, tá? Uma propriedade a mais chamada target. Para quem não sabe, aí target é alvo, né, em inglês. E esse alvo eu tenho algumas possibilidades, tá, de utilização. Se eu colocar o target e usar essa palavrinha aqui, underline blank, significa o quê? Que ele vai abrir esse link numa nova aba. Ele não vai abrir na aba que já está a sua página. Ele vai abrir numa nova aba. Uma aba em branco. Aí ele vai carregar o conteúdo desse site aqui, no caso, né, numa aba nova. Então, link para um site. Ó. Eu também tenho outro tipo de link, que é um link para fazer download. Vocês já viram? Clica aqui para fazer o download. Quando você clica, você baixa o arquivo. Então, é esse tipo aqui. Ó. Se o meu href está ligado a um arquivo PDF, por exemplo, um arquivo zip ou coisa do tipo, ele vai clicar e vai abrir o arquivo. Se for um arquivo zip, ele vai fazer o download. Se for um PDF, ele pode abrir na página ou fazer o download. Depois de abrir, pode fazer download também. Se for um arquivo de imagem, ele vai abrir só o arquivo da imagem, não vai abrir a imagem dentro da página, ele vai abrir o arquivo de imagem lá. Ou seja, link para arquivo. Ok? Então, possibilidades são essas. Âncora, link para uma âncora, link para uma página HTML, link para um site, link para um arquivo. Ok? Fala, Gabriel. Oi? Eu entendi mais ou menos para que funciona cada um. Então, não tem problema. O melhor jeito de entender, sabe qual é? É fazendo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos copiar lá do nosso PDF. Vou compartilhar minha janela aqui. O Lucas tinha caído, está entrando de volta. Pronto.
Então, vou abrir minha janela, vou copiar o código lá do PDF, tá? É esse aqui de links, copia todo o código, Ctrl C. Lá no nosso VS Code, nós vamos fechar esse arquivo aqui, tá? Fecha o arquivo das fontes. Vou pedir para visualizar o Explorer. Vamos clicar nesse maisinho aqui para criar um novo arquivo. E vamos chamar esse arquivo de links. links.html. Novo arquivo, tá? Criei um novo arquivo, Ctrl V. O código dos links estão aqui. Lembra que o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que apagar essas aspas aqui e recriar elas, tá? Todas elas. Já corrige aqui, tá, pessoal? O ID é só o nome, eu não tenho hashtag. O hashtag é só no link, tá? O ID é que define a âncora, para onde o link vai. Corrigindo no meu, corrijo no de vocês. Entre aspas. Entre aspas. Seleciona Shift, aspas, espaços. Entre aspas. Quando carregar o arquivo, vocês vão ver que vai fazer sentido o que eu coloquei aqui, tá? Por quê? Maria Eduarda, Lucas e João Vitor. Essa tag aqui, eu falei lá na aula 1, se eu não me engano, é uma tag para ele dar Enter. É como se eu estivesse dando um Enter no Word, sabe? Ele vai descer para a linha de baixo. E eu coloquei aqui vários Enters, ó, se vocês olharem. Então, vai ficar bem lá embaixo esse conteúdo aqui, ó, tá? Bem afastado. É para tentar gerar uma barra de rolagem lá para baixo e quando eu clicar no topo, ele subir de volta para cá. E quando eu clicar aqui nessa para ir para baixo, ele está lá em cima e desce também. Tá? Se precisar, a gente vai botar mais BR aqui para ele dar mais espaço. Beleza, olha. Terminei de corrigir o meu, tá? Lógico que alguns links aqui não vão funcionar. Depois eu vou explicar o porquê, tá ok? Qual link que não vai funcionar? Esse aqui, ó, porque está indo para um lugar que não existe, essa página não existe. E esse aqui que está indo para um arquivo que também não existe. Os outros vão funcionar. Apenas esses dois que não vão, tá? Vou salvar, arquivo save, file save, e a gente consegue atualizar ele lá no navegador. Na verdade, eu tenho que abrir ele aqui, né? Links. Olha como é que ficou. Não deu certo aqui, por quê? Porque eu preciso de barra de rolagem. Ó. Se eu reduzir o tamanho da minha janela aqui, vai dar. Estão conseguindo ver? Deixa eu ver se eu consigo ver o bate-papo aqui. Sim. Tem uma coisa que vocês podem fazer, tá? Por exemplo, eu estou lá no código e não estou olhando essa tela aqui de vocês. Surgiu uma dúvida para perguntar para o Jota agora. Se você está sem microfone, no caso aí, Maria Eduarda, você pode clicar nessa mãozinha aqui, levantar a mão. Aí vai dar um som para mim, sabendo que alguém está querendo chamar a atenção aqui, querendo perguntar alguma coisa, tá bom? Beleza. Ó, vamos lá na minha página de links. Vou diminuir aqui para poder mostrar o exemplo para vocês. Ó. Link para a âncora. Cadê a âncora? Link para a página, link para site, link para arquivo, conteúdo de âncora. Tá vendo aqui, ó? Então, quando eu clico, olha para onde que ele veio, ó. Conteúdo de âncora. Link para o topo. Quando eu clico,
Olha para onde ele foi. Viram? Então, o link de conteúdo, ele vai para onde está o ID que eu coloquei. Ó, esse veio para o exemplo de links e esse está indo para o conteúdo de âncora. Vamos ver o código? Então, eu tenho o ID no topo aqui, ó. Para quem? Exemplos de links. E tenho o link para o topo, que é esse cara aqui. Ó. E tem um ID de âncora aqui, e aqui eu tenho um link para âncora. Então, quando eu vou fazer um link para uma âncora, eu vou botar o hashtag na frente e o nome do ID para onde está a âncora, tá? Então, toda vez que eu for fazer uma âncora, eu preciso primeiro definir qual é o ID para onde ele vai chamar quando eu clicar no link. Vamos testar os outros links lá. Agora eu posso aumentar aqui, que já fiz o que eu queria. Se eu não fizesse isso, eu teria que botar mais BR aqui, para ele descer esse conteúdo até da barra de rolagem, tá? Por isso que eu diminui o tamanho da janela para mostrar para vocês. Agora, por exemplo, link para o site. Olha o que vai acontecer. Se tudo der certo, ele vai abrir o Google numa nova aba, tá? E vai manter essa aba aqui aberta. Vamos testar? Olha o que aconteceu. Abriu o Google e minha aba de links continua aqui. Se eu clicar de novo, abriu uma nova aba. Veja que agora tem duas. Ó. E se eu continuar clicando, vai abrir uma nova aba. Por quê? Porque o link tem aquele alvo para uma nova página em branco, ou seja, uma nova aba. Aquele target blank é para isso, tá? Ele abrir isso numa nova aba. O que não vai funcionar, Jota? Esse link para a página. Ó. Deu um erro. Ó, não foi possível encontrar o arquivo, ele não achou esse arquivo chamado página1.html dentro do diretório lá, curso HTML. Vou voltar com a setinha e a gente vai alterar esse código lá. Tá ok aí para vocês? Por enquanto, João, se você caiu e ficou muito tempo fora aí, você pode ter perdido alguma coisa, mas não tem problema não, tá? Tenta acompanhar, já que você não está conseguindo fazer, porque você não assistiu as outras aulas, você entrou hoje. Só tenta acompanhar, assiste, e quando você tiver um tempo, pega as outras aulas, assiste essa também depois, para você poder ver o que passou e batido, e faça os exemplos que a gente está fazendo aqui, tá? Vale para você também, Maria Eduarda, vale para você também, Lucas, que ainda não assistiu. Façam os exemplos. E mesmo se você, Gabriel, Cauã, Miguel, sentiu vontade, sentiu falta, olha, eu não entendi direito o que o Jota falou, aquele negócio dos links, pode voltar lá e assistir de novo, tá? E se tiver dúvida, na próxima aula a gente tenta tirar as dúvidas de vocês. Tá ok? Então vamos lá, ó. Vamos corrigir isso aqui. Um link para uma página tem que ser para uma das páginas que existem, ou seja, uma dessas páginas que a gente criou. O próprio VS Code pode ajudar a gente, assim como a gente, quando vai achar o arquivo da imagem, a gente também pode achar um link para um arquivo que já existe aqui dentro. Se é link para arquivo, a gente consegue. Ó. Então, eu apago tudo, deixo só o href, seguro o Ctrl, aperto espaço. Veja o que ele traz para mim. Ó. Todos os arquivos e passos que eu tenho aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer um link aqui para ir lá para a página principal. Pronto. Link para a página principal. É para ele abrir essa página principal aqui. Ó. Vou salvar, arquivo salvar. E vou lá atualizar agora. Atualizar. Veja aqui, ó, link para a página. Quando eu clico, olha quem que ele trouxe. Aquela página principal que tem as imagens que a gente colocou. Viu que legal? Se eu voltar, ele vai voltar para a mesma página dos links que a gente já estava lá. O link para o arquivo vai funcionar? Não. Por que, professor, que não vai funcionar? Porque o arquivo não existe lá dentro do nosso diretório também. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um arquivo PDF aqui dentro. Vou pegar o arquivo que eu mandei para vocês aí do curso. Ó. Esse arquivo aqui da aula 3. Vou dar um Ctrl+C nele.
e vou lá para dentro do curso HTML, Ctrl V. Esse nome aqui está diferente do link lá, certo? Não tem problema, tá? Vou deixar esse nome aqui mesmo. Se vocês quiserem fazer a mesma coisa, pode fazer, tá? Copiei o arquivo de fundamentos aqui. Lá no meu VS Code, o link para o arquivo PDF que está aqui, eu também vou apagar esse nome aqui, ó. E vou dar um Ctrl espaço. E aqui, veja que já apareceu listado quem? Fundamentos Web, da aula 3. Olha aí, ó. O arquivo PDF que eu tinha colocado dentro da pasta lá. Veja que como é legal esse Explorer do VS Code. Ele já mostra em tempo real os arquivos que a gente cria, os arquivos que a gente coloca dentro das pastas. Tá? Isso aqui é legal para a gente poder ver. Bom, vamos salvar. Arquivo save. E vamos testar para ver se ele vai fazer o download ou se ele vai abrir. Tá? Vou dar um F5 aqui. Ou se ele vai abrir esse arquivo que eu estou pedindo para ele abrir aqui. Vamos clicar? Olha aí quem ele abriu. Viram? Ele fez, ele abriu o PDF numa nova aba. Eu posso fazer o download se eu quiser, tá? Tá aqui. Se fosse um arquivo zipado, ele ia fazer o download direto. Se fosse um arquivo .rar, ele também ia fazer o download direto. Então agora a gente conseguiu testar todos os links que a gente colocou lá. Pessoal, esses links aqui são muito importantes. Então, por exemplo, ó, eu fiz aqui um link para a página principal. Tá? Vamos supor que, em vez de ficar, ó, vou para a página principal, aí chega aqui, eu não tenho como ir para lugar nenhum. Por quê? Porque essa página não tem link. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um link aqui nessa imagem para ele voltar para os links. E aí eu vou fazer um exemplo na prática para que vocês vejam como é que as coisas funcionam, tá? Então, vou vir aqui na página principal, vou abrir ela, ó. E nesse link aqui, nessa imagem aqui, eu vou botar o link, ó. Vamos botar href, Ctrl espaço. Eu quero que ele vá para a página de links e voltar o /A, Ctrl X, depois da imagem. Então, olha, a tag da imagem, IMG, ficou entre o A e o /A. Conseguem ver isso? O que significa isso? Em vez de colocar um texto para ser o link, como eu fiz lá na anterior, olha os links aqui, ó. Eu botei aqui, ó, href e botei um texto, tá vendo? Ó? Esse texto aqui é o texto do link. Quando eu clicar nesse texto é para onde ele vai, tá? Isso está acontecendo com todas. O que eu fiz agora? Lá na página principal, eu coloquei, em vez do texto, a imagem. Espero que não esteja confundindo a cabecinha de vocês agora, tá? Mas é para dar um nozinho mesmo, por enquanto, para vocês saberem. Olha, eu consigo colocar link na imagem também. Não é só no texto. Ou seja, dá para colocar na imagem também, tá? Vamos salvar e ver como é que fica. Save. Vou voltar aqui, ó. Tá um F5 e vamos lá, ó. Link para a página. E agora, olha só. Eu vou nessa imagem setinha. Vou nessa, olha o que apareceu. Mãozinha. Então, se eu clicar nessa imagem, olha para onde eu voltei. Para os links. Viram? Isso aqui nada mais é do que linkar uma página com a outra. Eu tenho um link para a página e tenho um link daqui clicando na imagem para voltar para outra página. Quantas vezes vocês já fizeram isso numa página web? Não é legal? Vocês já fazem isso, vocês vão navegando na internet aí e vão vendo, vão clicando nos links e de repente tem um botão lá que quando você clica ele volta lá para a página que você estava. E você nem percebe, não vê como é que isso funciona. Agora vocês já sabem como é que funciona. Basta colocar links nas páginas que vocês querem. Então eu boto o link aqui para as páginas que eu quero e quando eu for lá na página eu posso botar um link para ele voltar para essa página aqui. A gente vai aprender quando vocês começarem a pensar no projeto de vocês, do site, a fazer um menu. A maioria dos sites tem um menu. O que é o menu?
é aquele lugar que já tem praticamente todos os links agrupados. Aí eu tenho um menu que fica na horizontal e às vezes tem um menu que fica vertical. Então, as opções de menu, quando eu clico, ele vai para uma outra página. E lá naquela página eu tenho a opção de voltar para a página principal. Ou simplesmente um link para voltar, ou um link qualquer que ele volta para a página onde tem um menu de novo. Ou o que é melhor, a gente pode botar o menu em todas as páginas. E aí ele só vai clicando e navegando entre as páginas. Isso acontece em muitos sites, tá? Muitos, mas muitos mesmo. E às vezes a gente nem percebe. Então, pessoal, link, tá? É importantíssimo. Agora, tem uma coisa que vocês não perceberam e ninguém me perguntou, e eu esqueci, vou voltar lá para mostrar para vocês, tá? Os exemplos aqui de link. Olha o que aconteceu. Os links não estavam azulzinhos antes da gente clicar neles? Por que agora o link está roxo? Alguém sabe me dizer? Não, Mas vocês conseguiram visualizar isso, não é? Que o link estava azulzinho e de repente ficou roxo? não, tá meio pequeno. Estava muito pequeno, né? Então, eu vou mudar um link só para a gente ver. Cadê o link? Links, está aqui. Eu vou mudar aqui do Google, vou botar para minha página, tá? jdf.com e vou salvar. E vocês vão ver que esse link aqui, eu acho que vai estar também. Ele também vai estar. Deixa eu botar outra página que a gente não visitou. Globo.com. Pronto. Globo.com. Aí, beleza. Vou salvar. Esse eu tenho certeza que eu não visitei ele. Nas minhas páginas de link. Olha lá, vou ampliar para que vocês consigam ver, tá? Conseguem ver agora? E o link para o site voltou a ficar azul. E quando eu clicar nele, olha o que vai acontecer. Ele vai carregar a página da Globo. E agora ele ficou, de novo, ficou roxo. O que é isso, Jota? Isso aí é o seguinte. A página, ela identifica os links que você ainda não visitou, como aquele linkzinho azul. E os links que você já visitou, eles ficam roxos. A gente consegue mudar isso. Tá? A gente tem um lugar para mudar isso. É possível você mudar. Aqui na tag body, eu consigo botar uma propriedade chamada link. E aí eu digo, por exemplo, a cor que eu quero dar para o link. Tá? Vamos botar aqui, por exemplo, green, verde, em vez de azul. Tá? E eu também tenho um V-Link. V-Link, que é o link visitado. E em vez de botar aquela cor roxa que fica lá, eu posso botar uma outra cor. Como, por exemplo, uma cor... Vamos botar aqui black. Pronto. Vou salvar. E vamos lá atualizar a nossa página de links novamente. Olha o que aconteceu. Todos os links ficaram pretos. Por quê? Porque os blacks são os visitados agora. Eu defini a cor que eu quero para um link visitado. Vou mudar aqui a página, tá? Em vez de globo.com, vamos botar uol.com. Vou salvar. E vamos ver se ele vai aparecer verde, né? É horrível essa cor, né, Gabriel? Mas olha aí, ó. Então a gente pode definir a cor dos links. A gente não precisa ficar com o azul e o roxo. A gente pode botar a cor que a gente quer para o link e a cor que a gente quer para o link visitado. Mas tem jeitos muito melhores de fazer isso, tá? Eu aproveitei a deixa para poder explicar para vocês essas duas propriedades que a gente pode botar no body aqui. Vou aproveitar para revisar uma outra propriedade que a gente usou aqui no body nas primeiras aulas, que é o
BG Color. O que é o BG Color? Eu posso definir uma cor de fundo. E agora eu vou abrir o link que o Gabriel passou para pegar uma cor lá hexadecimal. Em vez de usar uma cor em inglês, eu vou pegar uma cor hexadecimal. Gabriel mandou aqui o site que ele usa de cores, tá? De paleta de cores. Tem um monte, né, Gabriel? Um monte de cor. É. E a gente pode usar uma cor de fundo que a gente achar mais interessante para colocar. Vamos pegar essa cor aqui, que é bem bacana. Ó, ele copia, quando eu aperto aqui, quando eu dou um clique, ele vai copiar esse código aqui para a área de transferência, tá, do seu computador. Então, eu posso vir aqui no BG Color, em vez de escrever a cor em inglês, eu dou um Ctrl V, ele trouxe a cor aqui para mim. Ó. Só que essas cores eu preciso de um hashtag aqui na frente, tá? Então, boto aqui um hashtag e coloco o código da cor. Agora, se eu salvar isso aqui, a cor de fundo da minha página, vamos salvar? Arquivo, salvar. A cor de fundo da minha página não vai mais ser branca. Ó, vou salvar, atualizar. Olha que cor ficou. Essa cor aqui é conhecida como, quem sabe? Bege, creme, nudes. É alguma coisa assim, né? É uma cor assim. Mas veja a quantidade de cores e possibilidades que a gente tem se a gente começar a usar os códigos. É muito melhor usar o código hexadecimal do que você digitar o nome da cor, porque é muita cor para você lembrar, né? Olha a quantidade. Esse site do Gabriel aqui é bem bacana, dá para ver muitas cores, muitas possibilidades de cores, né? O meu site mesmo, ó, tem uma cor de fundo verdinha, tá? Para cada área. Olha o menu que eu falei, ó. Olha que legal, quando eu passo o mouse em cima, ele muda a cor, tá vendo? Mas quando eu vou em projetos, ele tem uma âncora para os projetos. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ó, e mandar a gente pedir para ver o código fonte, ó. Deixa eu procurar projetos aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele manda para o portfólio, eu chamei de portfólio. Então, eu tenho que procurar esse portfólio aqui. Portfólio vai ter um monte aqui, ó. Mas provavelmente tem um cara chamado ID com esse nome de portfólio, tá? É que eu tenho vários links para o mesmo lugar, então vai ter um monte de link aqui. Mas olha o código HTML, o tamanho que está aqui, ó. Eu não mostrei isso aí pro pessoal, né? O código HTML é gigante, ó. Nossa, Jota, tem que fazer isso tudo para a página ficar bonitinha assim? Tem que fazer, tá? Tem alguns efeitos legais, ó. Quando ele abaixa, ele diminui o seu tamanho aqui, ó. Tem links aqui para as redes sociais, ó. Quando eu passo em cima, ele fica de cor diferente, tá vendo dentro? Isso a gente vai aprender a fazer com CSS, tá? Não se preocupem que a gente vai chegar nesse nível aqui de vocês. Tranquilo. Entenderam a questão dos links aí? E da cor de fundo? Fala, Gabriel. Entendi, mas depois eu vejo os vídeos de novo. Mas aí depois assiste, depois vocês treinam. É para vocês brincarem com esses códigos, pessoal. Pega, muda a cor, muda o link, muda o alvo, tá? É para vocês brincarem, para vocês aprenderem. Não tem como não tem como vocês aprenderem se vocês ficarem só olhando eu fazer. Tá ok? Não, não é, Maria Eduarda. Isso ali é feito com outra coisa, tá? É com CSS, não é com HTML puro, não. Mas é o que eu falei, a gente vai fazer. A próxima coisa que a gente vai estudar depois que finalizar o HTML é o CSS. Eu acredito que mais umas 2 aulas de HTML a gente fecha todas as tags HTML. Aí a gente vai partir para o CSS. No CSS dá para fazer aquilo lá, de passar o mouse em cima e ele mudar a cor, tá? É bem bacana de fazer. Dá para fazer várias coisas com CSS, muitas coisas mesmo. Beleza, vamos voltar para a nossa apresentação. Está acabando o nosso tempo, tá? A gente tem aí mais uns 2 minutinhos. Dá tempo de ver lista ordenada?
ou eu posso parar nos links mesmo? Porque aí a gente continua de uma parte que a gente não começou ainda. Acho que é melhor a gente parar, né? A gente pode parar por aqui e na próxima aula a gente continua daqui, tá? A gente vai continuar de lista ordenada. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? João Vitor só assistiu. Conseguiu entender alguma coisa? Lucas, eu vou interromper a gravação, tá? Vou finalizar a aula de hoje aqui e na próxima aula eu vou continuar daqui, tá bom?